Pronto, a gravação iniciada. A próxima pessoa a apresentar o trabalho é a Gabriele, né? E o professor que vai fazer os comentários sobre o projeto é o Davi. Gabriele, você está presente? Deixa eu ver aqui. Estou sim. Joia, fique à vontade para você compartilhar sua tela. Sim, vou abrir aqui agora, só um instante. Nossa, deu uma virada de tempo aqui em Alagoinhas. Vocês estão vendo a tela agora? Sim. Pronto. Então, vou começar. Posso? Fica à vontade, pode começar. Então, boa tarde a todos. O meu pré-projeto, eu coloquei esse título, Sentidos Atribuídos em Tempos Líquidos ao Ensino Médio Integrado por Estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, campus Itaberaba. Primeiro, eu quero fazer uma consideração em relação a essa escolha, né? Eu vim com muitas dúvidas e até o último instante eu permaneci com muitas dúvidas do que é que eu escreveria, porque meus interesses são múltiplos, e isso é uma coisa que eu falo, inclusive, no memorial. Mas, fazendo esse resgate da minha trajetória já dentro do IF Baiano, eu considerei como relevante mesmo na minha trajetória a escuta que eu venho fazendo dos estudantes relacionado a esses sentidos do ensino médio integrado, né? E a questão dos tempos líquidos como uma forma de me aproximar de um autor que eu sempre gostei, que é o Bauman, mas que até então eu nunca tive a oportunidade de escrever algo assim relacionado aos conceitos que ele traz. Então, para trazer essa ideia de pesquisa, eu parto deste lugar de psicóloga do Instituto Federal Baiano, onde eu estou desde 2016, inicialmente com atuação em Teixeira de Freitas, e em 2022 eu passei a atuar no campus Itaberaba. Como eu disse, ao longo dessa minha trajetória nos campi do IF Baiano, há uma recorrência de falas dos estudantes do ensino médio integrado, que é o público que eu mais atendo, é o que mais procura também, sobre um não desejo pelo curso técnico, e também de valores que estão agregados às vivências deles no IF Baiano, à permanência deles no IF Baiano. E aí, somado a isso, esse interesse também de discutir sobre como a profissionalização precoce é concebida por esses estudantes que são adolescentes, considerando que estamos num momento da pós-modernidade que, segundo o Bauman, é um período de fluidez, marcado por fragilidades, pela efemeridade, pela volatilidade. Então, eu tenho interesse em fazer essa articulação. E aí, para justificar e para abordar a questão da relevância desse tema de pesquisa, eu trago no sentido de oportunidades e potencialidades, né? Então, para mim, é uma oportunidade de problematizar sobre a educação profissional precoce. Uma pesquisa que, a meu ver, tem o potencial de fazer essa articulação entre os sentidos atribuídos ao ensino médio integrado, onde nisso se inclui percepções dos estudantes sobre ensino médio, formação profissional e trabalho, bem como sobre a formação humana integral, as percepções que esses estudantes têm a respeito de suas identidades. Também uma oportunidade de compreender as influências da pós-modernidade na construção dos discursos desses estudantes. É uma possibilidade de ter uma maior compreensão sobre o que esses jovens pensam e por que pensam o que pensam, para buscar ofertar uma educação que faça sentido para eles. E é um estudo que, por tudo isso, leva em conta os contextos histórico, social e cultural que culminam nessa modernidade líquida
e sua influência na educação. Então, o meu problema de pesquisa é quais os sentidos atribuídos ao ensino médio integrado por estudantes do IF Baiano Campus Itaberaba e os meus objetivos. Como objetivo geral, compreender sentidos atribuídos ao ensino médio integrado por estudantes do IF Baiano Campus Itaberaba, considerando as possíveis influências da pós-modernidade nos discursos produzidos. Nos objetivos específicos, a partir da participação, ouvindo as pré-bancas dos colegas ontem, eu me dei conta de alguns pontos, né, em relação aos meus objetivos específicos, e aí vocês poderão perceber que há algumas diferenças entre o que eu entreguei escrito e o que eu vou apresentar aqui agora. Então, como objetivo específico, conhecer em profundidade as motivações de estudantes do ensino médio integrado para a escolha de estudar no IF Baiano e do curso técnico, bem como os sentidos que atribuem para ensino médio, formação profissional e trabalho, através de entrevistas semi-estruturadas e grupo focal. Discutir os conceitos de modernidade líquida, identidade, indivíduo, sociedade e educação à luz de Zygmunt Bauman e Norbert Elias, e discutir e problematizar o ensino médio integrado. Além disso, suscitar reflexões sobre o ensino médio, formação profissional, trabalho e sociedade entre os estudantes através de um baralho educativo e elaborar uma cartilha com textos explicativos e sugestões de fontes para aprofundamento teórico nas categorias propostas, contribuindo para o preparo de profissionais da educação profissional e tecnológica para a aplicação do produto educacional proposto. E a metodologia, então, se trata de uma pesquisa qualitativa. Eu trago essa definição de Martinelli para falar sobre a pesquisa qualitativa, onde ela diz que, na verdade, essa pesquisa tem por objetivo evidenciar o que os participantes pensam a respeito do que está sendo pesquisado. Não é só a minha visão de pesquisador em relação ao problema, mas é também o que o sujeito tem a me dizer a respeito. Parte-se de uma perspectiva muito valiosa, porque à medida que se quer localizar a percepção dos sujeitos, torna-se indispensável, e este é um outro elemento muito importante, o contato direto com o sujeito da pesquisa. Então, quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva. Eu defini como forma de coleta de dados o estudo de caso com múltiplos participantes, utilizando para isso as técnicas de grupo focal e entrevistas individuais semi-estruturadas. Eu gostaria de fazer uma observação, que quando eu fui preparar essa apresentação, eu me dei conta que aconteceu alguma coisa no meu trabalho escrito que simplesmente deletou a parte em que eu falava sobre o grupo focal. Então, ficou uma coisa assim, perdida, mas que aqui na apresentação eu vou buscar reparar minimamente essa lacuna que ficou no trabalho escrito. Em relação ao estudo de caso, Gil aponta que são necessárias algumas etapas. Primeiro, a formulação do problema, que eu já apresentei a vocês, a definição da unidade caso, que nesse caso vai ser um grupo de estudantes, eu vou falar mais à frente a respeito, determinação do número de casos, elaboração do protocolo. Essa elaboração do protocolo seria sobre os instrumentos de coleta de dados, a coleta de dados, a avaliação, análise dos dados e preparação do relatório. Então, só para destrinchar um pouco mais, o local da pesquisa, como já diz no próprio título, é o IF Baiano Campus Itaberaba. É um campus que está em funcionamento desde 2016, e oferta cursos da educação profissional técnica de nível médio, tanto no integrado quanto no subsequente. No entanto, eu escolho o integrado por ser o maior quantitativo de estudantes, e que eu acredito que propicia melhor essa discussão sobre a profissionalização precoce. Além disso, eu defino os estudantes do terceiro ano como sendo meu público-alvo, porque acredito que eles têm mais condições de remeter à trajetória que eles possuem no campus, inclusive evidenciando possíveis transformações de sentidos que atribuem ao ensino médio integrado, dado que
eles têm um percurso maior do que outros de primeiro ou segundo ano. Eu pretendo fazer uma amostra intencional, ou seja, fazer o convite direto para determinados estudantes. No pré-projeto, eu não me debrucei para falar mais sobre isso, não adentrei assim, em minuciosidades de muita coisa, até porque tinha a questão do tamanho mesmo do pré-projeto, que tinha que ser uma coisa mais enxuta. Mas no projeto de pesquisa, eu vou falar um pouco sobre como eu pretendo fazer essa amostra intencional, que Martinelli fala que, no caso de uma amostra intencional, os participantes são concebidos como sujeitos coletivos, isto é, são referências grupais, expressando de forma típica o conjunto de vivências de seu grupo. E, em relação ao número de participantes, sigo com o que Gil escreve, quando ele diz que nesse tipo de pesquisa, estudo de caso, e também até o grupo focal, não é possível fazer uma determinação a priori de um número de participantes, mas ele coloca como uma sugestão, assim, muito sutilmente, um número de 10, como sendo possível de operacionalizar, de ser mais tranquilo para o pesquisador lidar mesmo no processo de pesquisa. Então, a coleta de dados contemplará um protocolo tanto sobre o grupo focal e as entrevistas semi-estruturadas. O grupo focal, ele entra na aplicação do produto educacional, que eu gostaria de fazer como essa aplicação como parte da coleta de dados. E as entrevistas semi-estruturadas são entrevistas individuais, então são técnicas que se complementariam. Também a submissão do projeto ao Comitê de Ética e preparação dos termos de assentimento livre e esclarecido e termo de consentimento livre esclarecido, dado que são estudantes menores e tanto eles quanto os responsáveis precisarão consentir, né, a pesquisa. E, para análise de dados, eu pretendo utilizar a análise textual discursiva, já que se trata de uma metodologia que oportuniza a produção de novas compreensões sobre fenômenos e discursos. E a escrita do relatório, eu entendo que seja, nesse caso, a escrita da dissertação, assim como a elaboração final do produto educacional. Só para fazer uma breve pincelada aqui na questão teórica, eu me ancoro em alguns conceitos de Bauman, né, e Norbert Elias. Em relação a Bauman, só botei aqui um recorte em relação ao elo que se faz entre a identidade na pós-modernidade e a individualização da sociedade. Numa entrevista ao canal Fronteiras do Pensamento, que está disponível no YouTube, o autor fala: você tem que criar sua própria identidade, você não a herda. Não apenas você deve fazer isso a partir do zero, mas você tem que passar a sua vida, de fato, redefinindo sua identidade. E é daí que eu tiro esse interesse em discutir sobre a profissionalização precoce, né? Eles são adolescentes, estão formando suas identidades pessoais, profissionais, enfim. E muitos já entram com esse discurso de não desejo, mas tem alguns que podem também desejar, né? Mas como fica isso nesse tempo em que as coisas são fluidas, nesse tempo fluido? E, em complemento, às ideias de Norbert Elias em relação a indivíduo e sociedade. Esse autor entende que existem elos que ligam as pessoas umas às outras no processo histórico-social, formando cadeias de dependência funcional. Esta rede que se forma seria a sociedade. Logo, indivíduo e sociedade não se dissociam. Com isto, o indivíduo eliasiano é compreensível na medida em que são considerados esse processo e as relações sociais que moldam suas funções psicológicas. A ideia disso é de que as escolhas das pessoas também são atravessadas, são necessariamente atravessadas pelos contextos em que elas estão e pelas relações que elas formam com as outras pessoas. E eu não sei se é correto ou não, mas, enfim, eu coloquei um ponto de vista
da não neutralidade da instituição, considerando que não é um local neutro, pois ele mesmo é multideterminado, histórica, social e culturalmente, cumprindo uma função política e social em nome do Estado, e assim como os indivíduos, é atravessado pelas influências da modernidade líquida. Os institutos federais, ao meu ver, dialogam, em alguma medida, com esse novo tempo, com essa modernidade líquida. E aí eu pego esse trecho de Pacheco, onde ele fala: sua orientação pedagógica deve recusar o conhecimento exclusivamente enciclopédico, assentando-se no pensamento analítico, buscando uma formação profissional mais abrangente e flexível, com menos ênfase na formação para ofícios e mais na compreensão do mundo do trabalho e em uma participação qualitativamente superior nele. Um profissionalizar-se mais amplo que abra infinitas possibilidades de reinventar-se no mundo e para o mundo. Então, é uma janela de oportunidades, né? O estudante, ele entra naquela instituição, ele se forma, e aí eu pretendo também falar um pouco sobre a questão da formação humana integral, né? Para preparar para o mundo, né? E então aquele caminho não é necessariamente o que ele será para todo sempre, né? Então, no meu quadro teórico, eu divido digamos, por temas, por subtemas, enfim. Na primeira parte, em relação à concepção, diretrizes, fundamentos político-pedagógicos dos institutos federais e as problematizações relativas ao ensino médio integrado, eu pretendo utilizar essas obras que estão listadas, elas estão nas minhas referências também. Quanto à modernidade líquida, incluindo nesse tópico as ideias sobre identidade, indivíduo, sociedade e educação. Então, vai ter o Bauman, o Nauber, e também o Saviani, Oliveira e Tomasetti. E em relação ao método de coleta e análise de dados, o Gil, Manzini, Moraes e Galeazzi. Para finalizar, a questão do produto educacional. Eu pensei num baralho educativo que tivesse como tema, como título, o jovem e o mundo do trabalho no século XXI. A minha ideia, na verdade, é que esse produto tenha dois produtos, na verdade, sejam duas coisas. Um é o baralho em si, e o outro uma cartilha orientadora que subsidie a aplicação do baralho, contendo textos explicativos e sugestões de fontes para aprofundamento teórico. O baralho é uma ferramenta para suscitar reflexões com jovens sobre juventude, ensino médio, formação profissional, trabalho e sociedade, e também é uma maneira de contribuir, a partir dessa cartilha orientadora, para a formação dos profissionais. E esses profissionais, quaisquer profissionais da educação profissional e tecnológica. Docentes e não docentes, psicólogos e não psicólogos. Pode ser um material digital ou impresso, e, como eu falei, pretendo que subsidie parte da coleta de dados através do grupo focal. Para a validação, a aplicação vai ser feita junto aos estudantes do ensino médio integrado do campus Itaberaba, na presença de outros profissionais da instituição, esses que, além do baralho, também vão avaliar a cartilha. Essas são as minhas referências. Agradeço pela atenção de vocês. Obrigada. Parabéns, Gabi, pelo trabalho apresentado. Mulher, você treinou antes de apresentar? Porque falta exatamente 1 minuto para terminar a sua fala. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Treinei. Treinou, né? Treinou em casa. A Milena, durante a qualificação dela, foi assim, sabe? Ela foi... Você treinou em casa, eu treinei bastante. Agora que eu já gastei... No meu treino tinha dado 12 minutos. Agora que eu já gastei o tempo, eu vou... Se 1 minuto que sobrou, eu vou passar a fala para o Davi primeiro, depois... Com o tempo, eu passo para a Mirna, que também levantou a mão. Mas, primeiro, Davi, fica à vontade para fazer a sua fala e suas considerações. Queria estar pertinho de você aí, Marida, se estou à vontade. Sempre que eu te vejo, eu estou perto de você. Por isso que eu grudo em você quando deixar no campo. Eu vou fazer, não é uma retribuição de gentileza, aproveitando que Paty passou a palavra. Você quer fazer a fala?
com relação à sua orientanda. Dizendo que ela só levantou a mão errado. Não, mas mesmo assim eu quero saber se ela quer fazer uso da fala. Deixa eu ver no chat aqui. Ela está aqui com a gente, mas, Mia, eu não te ouço. O seu áudio está aberto, inclusive. Ela está com algum problema de áudio, que ela fechou e abriu. Marida, me permita só aguardar se ela está respondendo escrito? Isso, Sim. não, Davi, voltei aqui. Tá me ouvindo agora? Perfeito, estou te ouvindo. Pronto. Eu falei, eu tava levantando a mão, porque eu tava botando palminhas, viva, não sei o quê, quando ela terminou de apresentar. Mas eu não quero falar, não, eu quero só ouvir, pelo contrário, eu quero ouvir e a gente já se... botar o carro na rua aí, quero ouvir. Perfeito, então. Obrigado, Mi. Gabi, para mim é muito difícil ler seu trabalho sem trazer o meu olhar fenomenológico. É muito difícil. Então, automaticamente me coloco no lugar, não sendo seu orientador, muito de fazer provocações ao que você traz do que propor alguma coisa exatamente. Olha só, você traz categorias muito próximas da fenomenologia e quero te convidar a ler os trabalhos que eu oriento, porque eu tenho pensado muito em categorias que você nem sei se você usa como categorias, mas que eu tenho orientado trabalhos nessa perspectiva, com percepção, sentimentos, sentidos, imaginários, que para nós são categorias tanto predicativas como categorias explicativas. Então, agora, por exemplo, eu estou orientando o chamado Adilton Rubem, ele é filósofo, está no campus Alagoinhas e pesquisa no campus Catu. E a gente está também querendo entender, mais a partir do Jean-Paul Sartre, filósofo, como que os estudantes de Catu, ele já está em fase de campo, se conectam experiencialmente e nas vivências com os espaços pedagógicos do campus. E já temos resultados fabulosos que os estudantes têm dito a ele nas entrevistas e na formulação de história em quadrinhos. Então, eu fiquei pensando que você em Itaberaba, e eu conheço bastante gente que é seu colega de campus, falei com sua diretora Ozenice ontem, ela me mandou mensagem, queridíssima Ozenice, e eu fiquei pensando que Alagoinhas tem uma natureza, por ser um campus novo, né, que naturalmente a formulação dos sentimentos e dos sentidos dos estudantes, elas se construíram a partir da criação em 2016. Não há nada antes de 2016 nesse sentido, né? É um campus que começa ali do zero. Então, naturalmente, sua pesquisa é muito interessante. É muito interessante porque aquilo que eu ouvi dos monitores que pesquisaram Serrinha pode figurar a ideia de um, aspas, campus perfeito, como as meninas estão ouvindo em Serrinha. A gente foi bem recebido, tudo é muito bom, tudo isso, daquilo outro, a gente foi em cima dessas problematizações. E aí você, pela sua formação de graduação e pela sua atuação no campus, naturalmente você já conhece o lado B, né? Que não é perfeito, que tem milhões de obstáculos para colocar, e você colocou profissionalização precoce. E eu achei isso tão instigante, eu não sei como é que sua orientadora vai lidar com isso, mas eu achei fabuloso. Eu tô arrepiado aqui falando. Eu digo, essa chave explicativa, ela é genial. E eu gostaria muito que você e me pudessem mastigar esse músculo, né? Porque é polêmico, bastante polêmico, mas eu acho que é fundamental de abraçar essa discussão da profissionalização precoce. Achei seu título ótimo, Mi. Achei sagaz demais de Gabi trazer essa... Porque é o que os estudantes falam, né? Eles não entram no IFE para a profissionalização. Eles entram porque os pais querem que eles façam a profissionalização, ou alguns nem querem isso, querem apenas que eles façam um bom ensino médio. Então, mas a profissionalização, ela vem junto, né? Tá dentro do combo. Então, eles e elas ficam numa situação, às vezes, de muita opressão. E aí, nós, professores e técnicos do IFE, às vezes, colaboramos para que essa opressão se assevere. Achei seu título interessante porque ele me causa uma confusão de leitura. A forma como você coloca tempos de líquidos. Eu achei que ficou... É um detalhe, o título, para mim, como orientador, é a última coisa do texto. A gente pode mudar até na versão depois da defesa.
Mas eu não diria que é exatamente a sua chave predicativa, porque ela está no título de um projeto, de um pré-projeto, como uma explicação, como uma predicação. Eu acho que, na verdade, está interessada é aprofundar o olhar de Bauman sobre o contemporâneo e utilizar as categorias que ele utiliza para fustigar os estudantes. E aí, como eu te falei sobre o método, isso se chama de categorias predicativas, ou autor predicativo. Então, acho que você vai precisar, bom, Mia, como eu gosto do Bauman, que você possa posicionar Bauman com mais complexidade. Eu acho que você inclusive, traz modernidade líquida. E existe a ideia, eu separei aqui 2 dele, deixa eu ver, os livros sumiram. Estão aqui. Eu acho que a individualidade numa época de certezas do Bauman, acho que pode ser uma perspectiva interessante para você usar como predicativo uma obra, né? E para você se deliciar, eu acho que ele é bastante interessante na retrotopia, que é esse aqui. E aí eu tenho uma sugestão para você pensar com o capítulo desse livro, De Volta ao Útero, é fabuloso. Que você só pensasse comigo se de fato você precisa entrar nessa discussão de identidade. A afirmação que você traz, inclusive, eu fiz mestrado na linha Cultura e Identidade, e já desencorajei orientandos a trabalhar com essa categoria no mestrado. Acho ela mais espinhosa do que vocês pensam. Eu acho que você deveria ficar apenas com a perspectiva da individualidade, que inclusive é uma categoria bastante usada pelo Bauman, que me parece o seu autor base. Acho que sua afirmação é perigosa quando lega ao indivíduo a sua construção solitária da sua identidade. Inclusive, a gente nem usa a expressão, eu não uso a expressão no singular, eu uso ela sempre no plural, e também a gente tem que pensar na ideia de natureza para a ontologia humana, a depender de onde estejamos, nossas identidades podem se confrontar. Então, ela não é solitária, na verdade, ela é coletiva. Eu acho que é o oposto do que você afirmou. Mas há, de fato, uma corrente histórica que pensa assim. Então, acho que você teria muito trabalho para uma discussão teórica dessa categoria, ela não é simples, e acho que você tem coisas mais instigantes para elaborar do que isso. Acho que também você trouxe, né, você traz a ideia de Martinelli, de grupos e indivíduos, eu anotei aqui, e acho que você também precisa rever comigo, conversar um pouquinho sobre isso com ela, acho também que você entra aí no Arapuca. Também acho uma Arapuca você pensar em grupo focal. Acho que você pode achar outras estratégias metodológicas que você não precise seguir. Você é psicóloga, eu acho isso engraçado. Oriento uma, né? A Jussiane Melitanda é psicóloga, pedagoga, ela tem várias graduações, e ela já usou comigo a expressão protocolo. E eu acho engraçado. Acho engraçado porque é a psicóloga gritando, né? É você muito potente nisso. Mas pensa, na verdade, que talvez... Acho interessante você trazer o terceiro ano pelo argumento que você trouxe, tá? Eu acho interessante pelo argumento que você trouxe. Então, acho que você fundamenta bem a ideia de, bom, se ele ou ela já passou por essa experiência até aqui, é possível, então, atribuir sentido a isso. Então, acho que você também precisa trazer isso com mais força, inclusive apresentando que trajetória é essa a qual esses seus parceirinhos de pesquisa e parceirinhas vão ter para conversar contigo. E é eminentemente uma experiência provocada nesta temporalidade 16-23. O campus, a gente acha que não, mas o estudante que entra em 22 e 23 já traz consigo uma visão sobre o campus, porque um colega, um primo, um parente já tem informações, diferente de Catu, que inclusive a gente tem estudantes que os avós estudaram lá. Em Itaberaba isso é impossível, mas eles já trazem certo legado, certo repertório sobre como será, como virá a ser a experiência no IFE. Então, acho que é importante você também salientar isso, porque pode parecer que a experiência no IFE, ela parte do IFE, ela é anterior ao IFE, inclusive no que você já reforçou, que se chama de precoce, né? Então, isso é interessantíssimo. E vou sugerir duas mulheres para você conversar comigo se vale a pena ler. Não leia antes de conversar com o seu orientador. São só sugestões. Uma que trabalha com a ideia de percepção, que eu acho incrível, que é Lúcia Santaella. Falamos sobre ela ontem, eu acho. Ela apareceu na fala de alguém sobre a Lúcia Santaella. Comentei que ela não é uma marxista. Então, ela apareceu, não me lembro quem foi. E a Edith Stein, não sei se você conhece, você que é da psicologia, talvez sim.
A Edith Stein tem uma ideia de indivíduo bastante interessante, e ela dialoga com a ideia de comunidade que pode ser facilmente assimilada pela ideia de campus, que é o que você vai trabalhar, campus Itaberaba. Então, acho que pode ser duas autoras que podem ajudar você a pensar essa ideia de individualidade. E, por fim, acho que você precisa trazer alguma questão que envolve a temporalidade, que está nos tempos líquidos que você trouxe, né, como expressão do Bauman. Aí, se você quiser ter um autor de outro campo teórico que possa ajudar a pensar sobre, eu te indico Marco Aurélio Sacchi, ele é da geografia, ele é bastante próximo da escola italiana de geografia, eu trabalho com ele, com quase todos os meus orientandos, e ele ajuda bastante a construir a ideia do que é uma temporalidade, como uma categoria. E aí ver se dá bossa. Você vai ter que ler bastante, Gabi, para ir, inclusive, fazendo suas escolhas e suas retiradas, né? A gente vai testando coisas. Nem tudo que a gente lê para o texto. E eu quero te dizer o quanto que é honroso para mim ter lido o seu trabalho, seu memorial, e saber que você tem preocupações tão importantes para a nossa rede. E é bacana também pontuar que você, como colega de labuta institucional, você também já sabe que você pode vir a ouvir o que a gente chama de intuição cheia na fenomenologia. Aí eu quero sugerir também que você esvazie suas intuições e suas intenções e você possa se abrir para essas entrevistas com os meninos e as meninas. Eu acho que pode ser também formativo para você enquanto psicóloga de um campus. E um cheiro, meu bem. Bom trabalho com Mirna. Obrigada, Davi, pelas considerações. Está tudo anotado. Nossa, já acabou? Foi rapidinho. Ainda tem tempo, tá? Tem até 13h45. Mirna, quer falar alguma coisa? Alguém mais quer contribuir? Isso, Maria. Vamos chamar a Mirna para conversa. Se ela quiser. Isso, Mirna, quer fazer alguma consideração, Marcelo? Marcelo, eu estou querendo muito ouvir, gente. Oi? Primeiro. Não, gente, eu só fiz o comentário mesmo, não quero falar, não. Tá. Eu só falei que eu gostei muito da proposta da Gabriela e achei que está além já do que se espera para um pré-projeto. Né? Daí para desdobrar para um projeto, daqui para ali. Né? Você e Mirna, né? Você e Mirna, então é só parabenizar mesmo. É porque ela parte da experiência, Marcelinho. Então é nítido que a Gabi tá alimentando a sua experiência de servidora do campus, né? Na verdade, ela é até jovem, tá, Bernardo? Mas de servidora do Instituto Federal Baiano. Então, isso eu acho que é importante pontuar, né? Que ela já traz a sua experiência para projetar. E isso é muito interessante. Isso tem um risco, mas é muito interessante. Agora, esse debate depois você pode provocar para ser um debate institucional. Quais são as identidades do IF baiano? Porque, por exemplo, eu converso com os servidores da Itaberaba e posso lhes dizer seguramente a identidade do servidor de Catu é totalmente diferente da identidade do servidor de Itaberaba. E, se pensar em relação aos estudantes, imagine. Eu não tô vendo sua câmera, mas eu estou vendo aqui, limpa aqui. Mas é. Olha, eu acho que essa discussão, parabéns, Gabriele, seu trabalho está bem escrito, bem organizado, as ideias são claras, o objeto está bem redondinho. Agradeço também aos colegas que acompanharam nessa travessia aí, eu tenho certeza que teve o olhar de Patrícia, de Marcela ajudando, também de Zé Rodrigues ajudando lá desde a construção do memorial, e também sei que ele já vem sendo uma colega nossa de trabalho, ele já vem com essa trajetória, né? Ninguém passa ileso ao IF baiano, quem trabalha no IF baiano, a gente se mistura mesmo, a gente se envolve, a gente propõe, né? Uma instituição que está surgindo aí, que tem essa institucionalidade diferenciada, usando assim palavras doces. Então, a boa escrita, a proposta é articulada com a sua trajetória profissional e pessoal, olhar sobre os IFs como espaço de formação. Eu acho que é um desafio perceber essas imbricações da política de ensino médio integrada para a juventude da modernidade líquida. Essa ideia de profissionalização precoce, para mim, ela é uma coisa que a gente precisa compreender o que é isso, né, da perspectiva de quem, porque a ideia de profissionalização precoce, ela, historicamente e socialmente, no Brasil, principalmente, ela tem classe social, né?
ela tem cor, ela tem história. Então, tem uns pingos nos is aí que a gente tem que colocar. Adorei sua trajetória, fui stalkear toda a sua vida lá naquele memorial, tá muito bom. Toda a sua vida que você informou, né? Que é só o que importa. A minha história eu não sei, mas me diga só o que for bom. Olha mais uma placa. É o que deu para falar. É o que pode ser contado. Isso, tem a música, mais uma música para playlist. A sua história eu não sei, mas me diga só o que for bom. Javan, quem sabe encontrou essa música. Acho que a ideia de tempos líquidos ela é interessante, mas Bauman também, eu não lembro se é em tempos líquidos ou em modernidade líquida, que ele vai mostrar como as perspectivas das pessoas se organizam, que ele usa metáforas. Aí ele tem uma metáfora do jardineiro e tem a do caçador nas identidades, mas eu concordo com o Davi que a gente usar os termos identidades, ele é delicado e já entra uma discussão que você pode fazer no seu doutorado, inclusive usando os seus elementos da psicologia. Mas eu acho que a gente dialogar com isso, né, com essas sínteses, com esses projetos de pessoas, que pelo menos essas institucionalidades organizam. Também tem uma discussão que você coloca, a ideia de influência da pós-modernidade, que é a mesma coisa quando eu digo sobre o capitalismo. Você está acompanhando também de bases, né? Tipo assim, é possível não estar influenciado pela pós-modernidade? Né? A pós-modernidade é uma coisa que está lá e a gente é ou não é? Eu tenho tido cada vez mais dificuldade em me compreender assim, né? Então, é uma coisa que a gente vai pensar também. E também você usa termos modernidade líquida, pós-modernidade, eu estou entendendo desse movimento contemporâneo, eu acho que a gente vai pensar sobre isso. Enfim, temos um belo trabalho para fazer em diálogo e para a gente pensar para frente. Vamos lá. Já recebi o e-mail, muito querida me mandou um e-mail de orientanda, bem formal, eu já vou responder para ela. Eu já respondi para ela, Gabi, que é Você isso? mandar e-mail daquele jeito, viu? Então, vou te adicionar, vou te adicionar no Zap dizendo, oi, Gabi, viu? Muito bom. Meninas, em relação ao horário, ainda temos 3 minutos, eu só queria dizer parabéns para a Gabi, e realmente ela se manteve firme, que apesar que ela mesmo disse, né, tive várias ideias ao longo, ela se manteve muito firme, né, muito fiel à ideia inicial, de uma certa forma, né? E eu li o seu pré-projeto, achei bastante interessante a proposta e vi que ela vai bem ao encontro do que você pensou em fazer inicialmente quando a gente teve as primeiras conversas, né, na disciplina de metodologia. Então, parabéns pela proposta criada, tá? E desejo muito sucesso, porque realmente acredito que muitas das respostas que você vai alcançar vai servir para a gente saber como melhor acolher e lidar com os nossos alunos, né? E quem sabe a gente consiga, né, nesse processo todo, não só melhor acolher, como melhor direcionar também aqueles que não se veem na instituição, né? Aqueles que têm desejos, sonhos, projetos de vida diferentes daquele que a família ansia para eles, essas questões assim. Gabi, mais uma vez, parabéns, e eu vou chamar a próxima vítima, quer dizer, a próxima apresentação, que é deixa eu ver aqui a Girlane. A Girlane. Isso, nervosa de novo, ainda mais que Gilvan tá aqui, que eu já vi. Mas o Gilvan é tão fofinho, ele é tão gentil, sabe? Eu tenho uma aluna. Eu acho que é normal de aluno, de estudante. Tem uma menina que eu atendo no AE, ela tinha um medo do Gilvan, mas um medo do Gilvan. Eu falei, querida, não faça isso. Olha, eu peguei o querida do Davi já. Eu falava, não faça isso, o Gilvan é um fofo. Gi, fica à vontade, pode compartilhar a sua tela. Vou começar a apresentar. Fica à vontade. Pronto, eu vou desligar a câmera, acho que fica melhor, não sei, para até visualizar. Olha, o que for te deixar mais à vontade, fica tranquila. Acho que eu vou preferir. Fica tranquila, tá tudo bem. Deixa eu apresentar aqui, só um momento. Certo.
Enquanto isso, eu vou falando na cabeça de vocês, para ninguém achar que caiu, que às vezes a gente se confunde, né? Ou que Tá. travou a tela. Apresentou, gente? Sim, já está aparecendo para a gente. Pode ficar à vontade. Pronto. O tema, né, do pré-projeto é Desafios e Possibilidades da Inteligência Artificial no Ensino e Aprendizagem do curso técnico de Agroecologia, no Ensino Médio Integrado, no Instituto Federal Baiano, Campus Serrinha. Deixa eu dizer, esse projeto, ele tem aderência, o pré-projeto, né, com o macroprojeto 1, propostas metodológicas e recursos didáticos em espaços formais e não formais de ensino na EPT. Já coloquei o nome do orientador, ele não me orientou, né, Gilvan? Eu sei que muitas mudanças virão por aí, e fiquei feliz que eu vou ter como co-orientadora, ela já entrou em contato comigo, a professora Camila, estou super feliz, né, 2 pessoas que eu sei que vão contribuir muito com o meu trabalho. Vou falar um pouco sobre mim. Então, sou professora efetiva do Colégio Estadual de Barrocas, graduada em Letras com Inglês pela UNEB, especialista em língua portuguesa pela FINOM, especialista em ensino de língua inglesa pela Faculdade Descomplica e mestranda do curso de Educação Profissional e Tecnológica pelo IFE Baiano, Campus Catu, com muito orgulho, era um desejo muito grande fazer um mestrado, e na área, né, de tecnologia, que apesar de eu não ter formação na área, eu percebi, assim, que eu tinha muito interesse com as inovações tecnológicas que foram aparecendo, né, na jornada, até exigência, não sei se seria a palavra, mas com os cursos que eu fui fazendo, eu fui procurando fazer dentro dessa área e me encontrei um pouco, né, então, quando eu passei no curso no mestrado profissional e tecnológico, eu já pensei nessa possibilidade de colocar esse sonho de aprofundar mais meus estudos dentro da área da tecnologia, mais especificamente, né, da inteligência artificial, porque também é um tema atual, atual, assim, para a gente, né, porque deu um boom agora, como se diz, mas ele já faz parte da nossa vida há bastante tempo, né, e por aí, um dos motivos, né, justificativa, que eu achei de colocar ele dentro da educação, a necessidade de atualização constante, devido às mudanças que a sociedade enfrenta, e a educação, no meu ponto de vista, ela deve acompanhar de forma reflexiva, pensar também a reflexão sobre os impactos da IA no ensino e aprendizagem do curso técnico de agroecologia, no ensino médio, em direção a uma educação unilateral, e eu percebo, assim, que a escolha do curso de agro, pela questão também, dentre os cursos que eu pesquisei no IFE Baiano Campus Catu para colocar o projeto, eu tive uma afinidade maior com a agroecologia por ter esse viés da sustentabilidade. Isso também é algo que me preocupa, né, com relação ambiental. E a importância de problematizar o tema também, com viés contra-hegemônico, sobre a perspectiva da sustentabilidade, né, a gente precisa realmente refletir sobre essas novas tecnologias, né, esses novos avanços que vêm surgindo, e também o interesse por perceber os vastos desafios e possibilidades do uso vamos dizer, desse software, não sei como me colocar nessa questão, né, mas dentro do ensino e aprendizagem, dentro e fora do contexto escolar, por já fazer parte, né, da nossa vida. E eu acho que na educação, principalmente, porque a gente não pode estar aquém, né, das novidades que a sociedade se apresenta. Então, o tema é esse, né, desafios e possibilidades. E, assim, eu tento problematizar também o que é inteligência artificial, e dentro do guia fornecido pela Unesco, não existe existe um acordo geral de que as máquinas que utilizam IA são potencialmente capazes de imitar ou até mesmo exceder as capacidades cognitivas humanas, incluindo percepção, interação de linguagem, raciocínio e análise, resolução de problema e até mesmo criatividade. Já comentei, né, mas a inteligência artificial ela já está presente em diversos setores da sociedade, na esfera da saúde, na identificação precoce de doença, no setor financeiro,
para identificar irregularidades em transações, na assistência virtual empregada por meio de reconhecimento de voz, como Alexa e Siri, entre outras aplicações. E está sendo também constantemente aprimorada no intuito de desempenhar tarefas cada vez mais semelhantes às dos seres humanos, sendo a comunicação por meio de diálogos um aspecto que se sobressai e pode ser uma ferramenta que viabiliza o ensino e aprendizado para além dos muros da escola. E aí, eu escolhi a questão do ChatGPT, que é um software desenvolvido pela OpenAI, né, que ele se assemelha com a interação humana e pode ampliar o olhar sobre o ensino e aprendizagem para além do espaço escolar, né? Então, dentre tantos, vamos dizer assim, dentre outros softwares também que já são utilizados, né? Inclusive, a Google lançou agora o Bard, né, que não tinha sido ainda disponibilizado e recentemente foi, que é no estilo do ChatGPT, mas diz que vem com alguns aprimoramentos que eu ainda não me situei, não tive tempo ainda. Então, com ele, é possível fazer várias tarefas, como sugere Hughes, redator da BBC Science Fox Magazine, no artigo ChatGPT, tudo que você precisa saber sobre a ferramenta GPT, né, 4, da OpenAI. Responder questões, contar histórias, produzir ensaios e até mesmo escrever códigos. Aí, nisso aqui, eu pego faço uma observação que o 4, ele é pago, mas tem a versão 3, que é gratuita. E aí, os chatbots interativos, eles podem ser utilizados para sanar possíveis dúvidas sobre assuntos e temáticas diversas. No caso, em estudo, como curso escolhido visa uma relação sustentável com o meio ambiente, é possível trabalhar, dentre outras alternativas, com aprofundamento de temáticas dentro do campo da agroecologia e, portanto, uma perspectiva contra-hegemônica. Além disso, abordar o tema da IA nesse contexto escolar contribui para que o progresso tecnológico também faça parte da educação, trazendo para seus espaços opções de aprendizado atraente e eficiente, com o uso dessa área computacional, sem, contudo, perder de vista sua pretensão em formar novas relações sociais para um mundo mais crítico e humanizado. E aí, como eu tinha comentado ontem, né, de acordo com o Enzo, no livro Pedagogia da Fábrica, se o operário é qualificado, se ele domina a ciência que a máquina incorpora, estabelece outro tipo de relação que lhe permite dirigir o trabalho e não ser dirigido por ele. Nessa direção, conhecer a IA e utilizá-la pode ser uma maneira de dominar a tecnologia, ao invés de se deixar dominar por ela. E no campo da agroecologia, possibilitar uma formação humana integrada voltada para a sustentabilidade. Então, tem esse olhar contra-hegemônico. Apesar dos grandes benefícios que o ChatGPT oferece, seu uso sem uma proposta adequada poderá trazer resultados indesejáveis com relação ao aprendizado dos estudantes. Muitos destes poderão, entre outras possibilidades, se deixar seduzir pelas facilidades proporcionadas pelo software, ao solicitar a criação de texto, por exemplo, de forma antiética assumir a autoria. Então, eu apresentei ontem também, né, no ensaio, que uma das críticas é desse renomado linguista Noam Chomsky, e ele escreveu o título, A Crítica de Noam Chomsky ao Sistema de Inteligência Artificial, onde ele faz ponderações, e no ponto de vista dele deve haver uma preocupação, né, nas palavras dele, porque ele teme que a cepa da inteligência artificial mais popular e da moda degrade a nossa ciência, né, e corrompa a ética, incorporar em nossa tecnologia uma concepção, no ponto de vista dele, né, fundamentalmente errônea, de linguagem e conhecimento. Então, ele é realmente totalmente contra, né, mas eu imagino que a gente pode aproveitar dessa ferramenta para fazer uma reflexão e ter um olhar diferenciado, né, mais reflexivo. Aí, nesse contexto, vale ressaltar a importância do professor, no sentido de orientar os estudantes com relação ao uso da inteligência artificial. Assim, é importante o planejamento para uso eficiente dessa área da computação, no intuito de estimular o estudante a ser o protagonista do seu aprendizado, fazendo refletir de forma crítica, no caso específico, sobre os vários desafios e possibilidades que a inteligência artificial oferece com relação ao curso técnico de agroecologia no ensino médio integrado. E aí, meu problema de pesquisa é quais os desafios e possibilidades do uso da inteligência artificial no ensino e aprendizagem do curso técnico de agroecologia no ensino médio integrado no Instituto Federal Baiano, Campus Serrinha.
Objetivo geral, investigar os desafios e possibilidades do uso da inteligência artificial no ensino e aprendizagem do curso técnico de agroecologia no ensino médio integrado no Instituto Federal Campus Serrinha. E os objetivos específicos, analisar a literatura existente sobre o uso da inteligência artificial e relacionar o ensino e aprendizagem do curso técnico de agroecologia no ensino médio integrado, compreender as concepções que os docentes do curso técnico de agroecologia integrado ao ensino médio trazem com relação ao uso da inteligência artificial nas aulas, investigar os efeitos do uso da IA no engajamento dos alunos nesse instituto, descrever como a IA, especificamente o ChatGPT, pode influenciar a dinâmica da sala de aula e motivar os estudantes a terem maior autonomia nos estudos, identificar como o professor, através da IA, especificamente do ChatGPT, pode incentivar a criticidade dos estudantes no curso técnico, destacando a necessidade de reforçar a visão campo hegemônica no viés da sustentabilidade. Eu tentei descrever a metodologia. Quanto tempo eu tenho, Paty? Peraí, Flor, você tem até as 14 horas e 5 minutos para falar. Então, você tem 10 ainda. Ah, pronto. Eu tentei, assim, pesquisar um pouco mais sobre metodologia, e aí tentei fazer uma abordagem, mas Patrícia vai me ajudar, não sei. Você vai poder fazer as críticas, Paty. Então, primeiramente, será feita uma abordagem teórico-metodológica, apresenta-se os sujeitos participantes da pesquisa, e em seguida descreve-se os procedimentos e técnicas empregados para a coleta e análise dos dados, bem como uma possível proposta de intervenção. Com relação à metodologia, esse trabalho é de pesquisa qualitativa, a qual, segundo Moreira e Calef, explora as características dos indivíduos e cenários que não podem ser facilmente descritos numericamente, consiste em compreender as concepções dos docentes do curso técnico de agroecologia integrado ao ensino médio, acerca do uso da inteligência artificial, especificamente o ChatGPT, dentro e fora do contexto escolar, com fins pedagógicos. Além disso, será feito um levantamento de literatura sobre o objeto de pesquisa, desafios e possibilidades do uso da inteligência artificial no ensino e aprendizagem do curso técnico de agroecologia no ensino médio integrado, utilizando a análise de conteúdo de Bardan. A análise de conteúdo de Bardan, ele auxilia para que a descrição e interpretação do conteúdo de pesquisa expostas a um processo de sistematização e categorização rigorosa dos dados direciona o pesquisador a respostas apropriadas e confiáveis na pesquisa qualitativa. A pesquisa é considerada de natureza aplicada, visto que parte de um problema, no caso, os desafios e possibilidades do uso da inteligência artificial no ensino e aprendizagem do curso técnico de agroecologia, no ensino médio integrado no Instituto Federal Baiano Campus Serrinha, em busca de uma possível solução, através de um produto educacional pensado para esse fim. Também será descritiva que, na visão de Gil, são pesquisas que buscam recolher opiniões, atitudes e crenças de um povo. Nessa pesquisa, buscar-se-á estabelecer relações entre as informações obtidas durante a pesquisa qualitativa. Os procedimentos que serão utilizados na pesquisa correspondem à pesquisa bibliográfica, que, de acordo com o mesmo autor, é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, pois utilizarei de literatura já existente. Além disso, será feita a pesquisa documental, que, segundo Lakatos, a fonte de dados está estrita a documentos, com a finalidade de descrever o fenômeno social investigado, através de documentos referentes à temática pesquisada e documentos relacionados ao IF Baiano em estudo, além de estudo de caso voltado para os docentes do curso designado. O local e sujeito da pesquisa, a pesquisa será realizada com os docentes do curso. Depois eu fiquei até com um pouco de dúvida se eu teria que fazer com os discentes também, mas aí depois eu vejo com Gilvan e Camila. A escolha do curso se deu por perceber o quanto a IA nas aulas de agroecologia e também fora do contexto escolar pode proporcionar aos estudantes uma compreensão mais aprofundada dos conceitos e práticas agroecológicas, primando por sua autonomia e criticidade, podendo reforçar ainda mais o viés contra-hegemônico que visa a sustentabilidade, entre outras aplicações, a depender do planejamento que o docente faça. Instrumentos da pesquisa. No que se refere à coleta de dados, serão utilizadas entrevistas semi-estruturadas, questionários e diário de bordo, além de observações do pesquisador. Essas ferramentas estão em acordo com o desenvolvimento de uma pesquisa de caráter qualitativo. Descrição dos instrumentos de pesquisa. Um dos instrumentos de pesquisa será a entrevista semi-estruturada,
realizada de forma presencial ou online, com docentes do curso técnico de agroecologia no ensino médio integrado, no Instituto Federal Baiano, Campus Serrinha. O objetivo é compreender as concepções dos professores com relação ao uso da IA com fins pedagógicos no presente curso. Além disso, serão realizados alguns questionários, também para os docentes, sobre o possível uso do chat GPT nas aulas do curso para proporcionar maior autonomia dos estudantes, engajamento e criticidade com relação ao tema da sustentabilidade, formação humana integral com viés contra-hegemônico. Metodologia de análise. A análise de conteúdo defendida por Bardan se estrutura em 3 etapas. Pré-análise, exploração do material, categorização ou codificação, tratamento dos resultados, inferências e interpretação. Essas etapas se articulam de tal forma que impossibilitam ambiguidades e se estabelece como uma premissa fundante. Em um estudo científico, a fundamentação teórica é essencial para que seja possível retomar o conhecimento da literatura existente, possibilitar conceber novas perspectivas para a pesquisa de forma embasada. Para abordar o tema da inteligência artificial e chat GPT, discorrendo sobre definição, características, desafios e possibilidades, entre outras abordagens, serão utilizados documentos da Unesco, o artigo do renomado linguista Noam Chomsky, tem o artigo do escritor Alex Hills, publicado na BBC Science Fox. Tem também, eu até não sei se seria pertinente, mas tem também Estiva, que ela diz, acho que é formação em marketing. Então, eu fiquei pensando se eu não estaria em desacordo aí com as bases. E se tratando de mudança no contexto de pedagogia, Moran, no livro Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, com relação a discorrer sobre o conceito de educação unilateral, será utilizado Ciavata, no contexto apresentado originalmente no 7º Seminário sobre Trabalho e Educação, o ensino integrado à politecnia e à educação unilateral por que lutamos, para falar sobre o viés contra-hegemônico, a Cassequenza, no livro Pedagogia da Fábrica, entre outros autores que possam surgir. Pensei também em Gramsci, para fazer o comentário que a gente fez, né, que para a mudança, a gente precisa partir de onde a gente está. Então, acho interessante incluir também, não coloquei. O produto educacional pensado para concretizar a presente pesquisa, de acordo com os objetivos traçados, se pauta na construção de um manual digital sobre o uso da inteligência artificial no ensino e aprendizagem do curso técnico de agroecologia no ensino médio integrado, Campus Serrinha. Nele constarão orientações relacionadas ao uso da IA no ensino e aprendizagem, com ênfase na utilização do chat GPT, destacando algumas estratégias para ser possível acesso de forma reflexiva, dentro e fora do ambiente escolar, visando uma educação que preza pela sustentabilidade e formação humana integral. A questão do produto educacional, ele está uma ideia bem, vamos dizer assim, bem verdinha, né? Ainda deve ser bem amadurecido, porque eu acredito que outras propostas mais interessantes podem ser agregadas. As referências e obrigada. Acho que ainda tinha tempo. Tinha 3 minutos ainda. Parabéns. Gente, meu filho vai latir um pouco porque tem uma criança que está ousando brincar na rua. E como ele sempre foi cachorro de apartamento, estar numa casa é uma grande novidade para ele. Bom, eu vou passar a fala para o Davi. Meu bem, fica à vontade. Eu paro de apresentar, é melhor, não é? Oi? Parar de apresentar é melhor. Pode fechar se você quiser, melhor. Pronto. Parabéns, Gi. Valeu, gente. Obrigada. O nervoso vai passando e vai chegando, como é? Oi, Gi. Gelada, suando, vai. Eu quero fazer como eu e Mirna fizemos. Eu queria primeiro dar a palavra para o Gilvan, se ele quiser falar. A prioridade é ouvi-lo. Aí, ao definir, a gente dá o próximo passo. Gil? Oi. Prioridade para mim também seria ouvir, né? Como Mirna também estava só ouvindo aí, né? Mas eu queria agradecer, assim, a oportunidade. Eu falei, eu vou para casa porque essa internet aqui de Catu caindo. Eu falei, eu preciso estar lá para dizer que eu estou feliz de estar orientando, começar, né, a orientação com a Gislane, e dizer para ela que eu sei da relação muito próxima dela com Camila e que a gente está bem alinhados, sabe? De tentar fazer o máximo as reuniões em trio, né? Esse trabalho que
se não me engano, né, no Campo Serrinha mesmo que você quer fazer, né? Então, assim, a gente está muito feliz com a ideia, né, com a sua experiência, essa relação, né, do memorial com o projeto a gente viu também, e eu vejo como você tem esse engajamento com a temática, né, e com certeza a gente só tem a aprimorar, né, em relação ao pré-projeto para amadurecer, né, em você ter agora um processo aí de leituras para fazer escolhas, como o professor Davi colocou, né, acho que é um tempo para refletir, e essas sugestões, né, de início aí em relação ao pré-projeto, eu gostaria de fazer após, na verdade, com Camila, né, em nossa reunião, tá bom? Parabéns. Valeu, obrigada. Gil tirou férias, voltou com o novo visual, está um gato, né? Voltou descansado. Então, Gil, vamos lá. Eu falei que no seu ensaio de bases eu traria outras questões, que acho que caberia mais aqui do que lá. E acho que eu estava pensando aqui, a gente vai da inteligência artificial a povos originários indígenas, a gente vai da economia solidária à segurança alimentar e nutricional, a gente está indo de coisas... A turma de vocês está provocando a gente a muitas coisas legais, e você está nesse lugar. Eu acho sua ideia de projeto muito, muito interessante, já te falei isso ontem. Eu tenho algumas questões para você colocar aí, talvez, na sua órbita com Gilvan e com Camila. A agroecologia é meu campo de militância, não só de ciência, de militância há 25 anos. Então, é um lugar onde eu me sinto à vontade, a agroecologia, então quero chamar a atenção a algumas coisas com relação a isso. E Serrinha é meu campus do coração, então é um campus que eu conheço bem. Atuei no curso de agroecologia desde o início, então eu também tenho um olhar sobre isso, e é nesse campo que eu quero te ajudar a pensar, junto com Camila e com o Gilvan. A agroecologia, ela não é vista apenas, não apequenando, mas apenas como campo científico. Nós já acordamos, dentro da Sociedade Brasileira de Agroecologia, e da associação também, que a agroecologia é um movimento social, político, cultural e econômico. Por que eu estou chamando a atenção a isso? Quando você coloca curso técnico em agroecologia, para mim, necessariamente, você precisa fazer uma relação e uma reflexão sobre a agroecologia. O curso técnico, ele não é pano de fundo. Ele é, inclusive, a formação que esses técnicos e essas técnicas terão, inclusive, dentro do processo do ensino médio integrado. Porque a gente já assimila que a agroecologia é uma ciência holística. Por muito tempo, a agroecologia não era vista como ciência por conta dessa construção amparada em outras ciências. Então, a gente tem um olhar muito importante para a economia, um olhar interessante para a antropologia, um olhar interessante para as ciências agrárias, para as ciências humanas. Então, nós capturamos, né, aí, colecionamos, de alguma forma, relações que são mediadas, produzidas por outras ciências. Então, a ecologia, ela tem um pouco esse senso orbital. Então, o ChatGPT, ele, como você está pensando, ele precisa assimilar isso em respeito à produção e à construção agroecológica, que é um movimento mundial e muito potente na Latinoamérica. Então, existe uma produção de conhecimento formulada, inclusive, fora do ambiente virtual. A agroecologia se produz, inclusive, em desalinhamento, às vezes, com essa divulgação científica feita nas redes. Então, os congressos, vai ter agora o Congresso Brasileiro de Agroecologia, tem um Congresso Brasileiro de Educação em Agroecologia Nacional também, existe o Congresso Latino-Americano de Agroecologia, e a gente sempre conversa, eu vou a todos que posso, a gente sempre conversa que a produção endêmica, ou local, se você quiser dizer, e que acontece no cotidiano dessas populações rurais ou urbanas, a agroecologia não é uma especificidade do rural, ela se constrói muito nesse cotidiano da oralidade, que é um sintoma antropológico das populações originárias da Latinoamérica.
Então, fatalmente, aquilo que você vai encontrar presente na formulação simbiótica do que foi produzido nas redes, no chat GPT, possa figurar alguma coisa que venha a se desconectar com a produção eminentemente agroecológica. E aí eu queria te colocar uma outra... Tudo que eu estou te colocando aí para você pensar, tá? Junto com o Gilvan e Camila. Não estou te colocando nenhuma adaga em cima da sua cabeça, só chama atenção que a ecologia ela não é um campo simples. A gente tem um trabalho feito no campo da ecologia, que foi da Eliana, orientanda de Joana Paixão. Ela trabalhou com sequência didática na agroecologia. De agroecologia, no campo da agroecologia. Eu, inclusive, a convenci a ir para o Congresso Brasileiro de Ecologia lá em Aracaju. Ela foi. E ela voltou, palavras dela, transformada. O nosso agora vai ser, eu posso te mandar depois, vai ter um Congresso Brasileiro de Ecologia agora, se você tiver disponibilidade e interesse disso, seria interessante para você observar como que também tem congressos baianos de agroecologia, para que você possa entender esse movimento e, inclusive, conseguir alinhavar essa produção da inteligência artificial com a produção agroecológica do chão do mundo da vida. Outra questão que eu acho importante para o seu trabalho é conversar com os meus colegas se, de fato, a ecologia percebida como uma ciência horizontal não é contraditório olhar apenas para professores e professoras. Muitos estudantes que participam do curso vêm de uma atuação em agroecologia nas suas comunidades, nas suas propriedades, com suas famílias. Então, assim que eu enxergo como professor do curso de agroecologia, que naturalmente muitos estudantes que vêm dessa relação, aí eu vou usar a palavra certa porque eu quero dizer, numa relação identitária com a natureza como a agroecologia enxerga, esses e essas estudantes colaboram enormemente com o processo de ensino-aprendizagem. Então, o que eu quero dizer é que eles e elas têm muito a dizer também sobre isso. Então, acho que você pode dialogar, e aí eu estou de novo usando a chave epistemológica agroecológica, que talvez verticalizar ou priorizar o professor, que já sabemos, já discutimos sobre como ele ocupa, às vezes, papel de centralidade nesses processos, você pode reforçar aquilo que a agroecologia está defendendo, o contrário, de um diálogo horizontal o máximo que for possível. E aí eu não sei se seria possível, aí para mim seria um alargar ainda maior, por que não pensar, inclusive ter na sua conexão aí de diálogo agricultores e agricultoras. Posso dizer aqui, você tá pensando em Serrinha, então já disse a você, eu conheço, se a gente pensa a Jucimari, está no sindicato e na Associação de Produtores de Serrinha, Jucimari certamente já se conectou com o chat GPT, assim como Edeilson, técnico em agropecuária, idem. Assim como Zilda, como tem tantos outros que estão ali ao redor, que certamente, e fazem agroecologia, não estão completamente alheios a isso. Então, eu estou chamando a atenção porque a mim pareceu que você ainda entende o professor como foco. E não que isso seja um problema, isso é uma escolha. Só estou chamando a atenção para que você reflita com os colegas se não seria interessante fazer um grupo mais heterogêneo, buscando a horizontalidade da produção desse conhecimento, da interação com essa novidade. Porque é assim que eu enxergo o chat GPT. É uma novidade, então a gente ainda não conhece completamente os seus feitos e os seus efeitos. E, naturalmente, você vai na sua pesquisa, isso que é também instigante no seu processo, você já falou, você falou isso 2 vezes hoje, eu já vi você falar 3 vezes, eu também estou aprendendo, estou me conectando, eu também estou investigando, eu estou ainda me conectando. Então, isso é agroecologia, você já está no momento agroecológico, que é perceber que ainda pode se aprender mais sobre aquilo que pouco se sabe. Então, talvez é um sintagma importante do seu pensamento, alargar um pouco quem você vai escutar. E aí, talvez, no processo de interação com a própria ferramenta, pensar como esse coletivo, mesmo que seja de professores e professoras, meus colegas lá do campus, que conheço todos, possam pensar quais são as relações que essa interação propõe e o que, de fato, a agroecologia como um campo científico e político pode dialogar. Porque a gente e aí estou falando que você está indo diretamente para o IFBaia, no Campo Serrinha, mas existem grupos aí fora desse que pensam já a IA, inclusive no GT, num dos GTs do grupo de
da Associação Brasileira de Agroecologia, da ABA, já há um grupo pensando na inteligência artificial. Então, já há colegas meus da agroecologia já colocando foco nisso. Eu não sou um deles. Eu estou ainda nos tempos de galhuga. Mas você não estará sozinha. Então, talvez estar nesses eventos de agroecologia possam te povoar de pensamentos e reflexões de colegas que estão aí num campo mais habitado do que você, da construção do movimento agroecológico, que eu sei que você está longe dele ainda. Espero que você se aproxime, porque a ecologia é uma beleza. Eu sou suspeito, mas eu acho uma delícia. E, por fim, eu quero só pontuar a sua generosidade com a escrita. Eu achei a sua escrita, Gi, tão pensada para o leitor. Eu sei que você é das letras, parece que isso é assim, mas ela é das letras. Mas não, para mim é uma questão sua, você tem uma preocupação, carinho com o leitor. Eu li seu texto e pensei assim, Gi, parece que pega a gente no colo, assim, diz assim, olha, eu estou falando disso aqui, para você entender esse aqui, que está pensando isso aqui, e se você quiser, tá ali. Eu achei uma leitura muito generosa, uma escrita muito generosa sua. Por favor, não se distancie disso nunca. É seu. Você construiu, sabe-se lá como. Eu conheço já a formação de barrocas como né? Isso, Gil. Ela tem uma... ela é doce na fala, né? Também na sua presença física, pessoalmente. Mas disso, a escrita, ela confirma isso. Quem não te conhece, talvez, e vai te ler, vai perceber isso, a sua doçura. Então, certamente, a agroecologia vai te acolher de braços abertos. Seja bem-vinda, porque todo mundo que vem para a agroecologia, de alguma forma, eu digo isso, porque nós já fomos muito poucos, e nós hoje somos muitos, ainda bem, temos cursos técnicos, superiores, pós-graduação, nós temos doutorado em agroecologia no Brasil, caminhamos para isso. Eu sou do tempo que a agroecologia nem era vista como ciência, 25 anos atrás, e ver você, mais um entre nós, é muito lisonjeiro. E com Camila e Gilvan, você está em excelentes mãos, o seu trabalho certamente vai trazer frutos excelentes, só não perca de vista jamais essa construção ancestral que a agroecologia prescinde. A gente é severo nisso porque é respeito aos povos tradicionais e originários do nosso país e de nossa região, né, visto como continente, para você sempre estar alicerçada com essa construção que antecede a inteligência artificial. Parabéns, meu bem. Ai, Davi, eu fiquei nervosa, achei que você ia detonar meu trabalho. Quando? Porque você conhece o campo da agro muito mais que eu. Então, assim, mas assim, a minha intenção são as melhores, né? E quando a gente fala de uma coisa inovadora, realmente a gente não pode se desfazer do que já existe, né? Então, é uma questão de valorização, né, do que já tem, vamos dizer assim, e aprimoramento também, porque a gente precisa estar dentro dessa sociedade se atualizando. Nem perguntei se eu podia conversar. Posso? Pati? Pode? Peraí, gente, não vai dar para conversar muito, não, porque Sim. A gente tem mais uma apresentação, são 16h17 aqui, e eu estou controlando o tempo, então são mais 40 minutos, a gente acaba estourando um pouquinho o limite do tempo. Pronto. Então, eu preciso que você encerre a sua fala para eu chamar o próximo. Pronto. Marília, antes de fechar, só me defende, que ela falou que ia detonar o trabalho dela, disse que eu sou fofo. Eu achei engraçado ela falar isso. O Davi ele é fofo. Davi, acho que eu tô criança. Não, porque olha, eu peço de ser mais crítico de verdade, eu imaginei que fosse mais crítico. Não, olha, eu já vi uma situação que durante uma banca acho que foi de qualificação que eu e o Davi participamos, realmente tinha um problema num conceito lá de agroecologia. Davi pediu permissão, se sentou ao lado da mestranda e de uma forma muito delicada, isso apontou para ela todas as questões que precisavam ser. Aí ela foi entendendo. Nunca vou esquecer a questão do morango que ele falou para ela. O que o morango precisa ser para ser ecológico e tal, né? Eu nunca vou esquecer a questão do morango, de Morro do Chapéu. Então, o Davi já lembrou. Então, a questão é assim, às vezes realmente a gente se assusta quando a gente lida com um colega que é um pouco mais experiente com a gente. Mas aqui, gente, é importante que vocês tenham sempre em mente que a gente está aqui para aprender juntos,
Sempre, sempre. Eu, mesmo a questão do chat GPT, eu tenho várias restrições, mas isso a gente conversa num outro momento, tá bom? Eu também tenho política já, viu? Não se preocupe não, porque eu não sou, como é que diz, não me fecho, né? Para ver só os pontos positivos, tem os desafios, né? Não, fica tranquila. Agradecer a Davi as contribuições valiosas, você cada vez você está mais no meu coração. Já te falei isso, você tem uma presença muito especial, sua presença é muito especial para mim, viu? Suas contribuições são muito valiosas. Com relação à escrita, eu sou muito perfeccionista, sabe? Eu sofro com isso, essa minúcia. Mas eu acho que é um ponto positivo também. Valeu. Beijão, obrigada, viu? Beijo, Gi. Aproveita o nosso... Esqueci um detalhe. Gi, anota aí. Dá uma olhadinha depois. Paty lembrou do morango, eu lembrei do que foi que eu disse à mestranda. Existe uma diferença enorme, abissal, entre produção orgânica e agroecologia. Uhum. Gil e Camila não precisam, como orientadores, se aproximar desse debate, mas você precisa saber que é diferente. E arrisco a dizer que o chat GPT vai trazer confusão com relação a isso. Ponto. Gente, quem é o nosso próximo vídeo? O Guilherme, que já até abriu a câmera. Eita! Chegou a hora. Hoje, aproveita e vai sextar esse final de semana. Na segunda-feira, depois do jogo, você se atraca com o projeto de novo. Essa é a recomendação que eu dou para todo mundo. Certo? Certo, Paty. Gui, pode abrir a sua apresentação. Eu vou desligar minha câmera. Que não adianta escovar o dente, parece que eu estou com alguma coisa enroscada aqui, e não é o elastiquinho do aparelho. Pessoal, vocês estão enxergando o meu trabalho, o meu pré-projeto? Então, posso começar? Pode. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professores, colegas. Meu pré-projeto, ele melhorou um pouquinho, né, desde aquele trabalho de temas, do meu tema, na disciplina de bases. O próprio Davi provocou, né, algumas questões, e eu busquei outras fontes de informações, né, para fundamentar o meu projeto, o meu pré-projeto, né. E eu segui aquele manual, aquele modelo de pré-projeto que o professor Marcelo disponibilizou, tá? Então, a partir da identificação, um pouco da minha trajetória, desculpa. Hoje eu trabalho minha formação é economia, né, na Faculdade Católica de Ciências Econômicas. Depois eu cursei pós-graduação em Engenharia Econômica de Negócios, que na verdade foi mais projetos em macroeconomia, né? E em 2005 já entrei no mestrado, também pela mesma instituição, Cairu. Infelizmente a CAPES não aprovou, era um mestrado em processo de recomendação. Mas aí eu segui para o trabalho, entrei no mundo do trabalho. Não, isso antes, né, eu já tinha feito um estágio do Banco do Brasil, mas um estágio puramente operacional, né, atividades puramente operacionais. E após essa pós-graduação, fui trabalhar na Sauípe, né, como analista de gestão de ativos, que o pessoal chama de asset management, mas é uma mera descrição de gestão de ativos que mexe com gestão dos operadores hoteleiros, né? O que significa que a gente trabalhava com análise dos operadores lá de Sauípe, né, que são unidades hoteleiras internacionais, né. Mas, enfim, aí depois disso, eu segui comecei a estudar para concurso, concomitantemente entrei na área de segurança privada, onde me foi oferecida a oportunidade de trabalhar na área financeira, onde observei hoje eu vejo, tem essa visão, né, com a precariedade do trabalhador que trabalha nessa área, né, dos vigilantes, etc. Eu vi muita dificuldade. Mas, enfim, hoje a gente começa a enxergar, esse mestrado faz com que você enxergue o mundo de outra forma, né? E isso aí é inquestionável. Mas, então, aí veio a aprovação no concurso, para nível médio, aqui, assistente de administração, que eu trabalhei na Secretaria de acadêmica, né, na Secretaria de Registros Escolares na época, hoje é Secretaria de Registros Acadêmicos, trabalhando com processos com os docentes,
basicamente material para os alunos, organizando, né, o trabalho do docente também, etc, etc. Até conheci um pouco de banco de dados, né, vi alguns dados que poderiam servir como indicadores, utilizados na gestão, tal, mas tinha verificado que era mero registro. Mas, enfim, isso era uma percepção que eu tinha na época, né? Em seguida, eu fui para a coordenação geral de administração e finanças, onde eu fiz um trabalho meramente formal, de organização processual, né? A questão do conhecimento do trabalho em si, da coordenação, eu tive que me esforçar, né? Ficar perguntando como é que faz, aí eu consegui enxergar o trabalho da administração financeira de uma forma melhor, né? Eu fui buscando esse conhecimento. Até então era meramente processual, administrativo. Mas então, começamos aqui por uma introdução nesse anteprojeto, né, da pós-graduação, aqui do ProfEPT, que é a questão dos indicadores, né, a utilização desses indicadores disponibilizados na plataforma de Peçanha, se eles contribuem, né, e como eles contribuem. Na verdade, o problema é como eles contribuem, né? Por quê? Porque a gestão se utiliza de índices e indicadores, né? A gestão em si precisa ser medida, os processos e atividades, né, de qualquer atividade, seja empresa, seja no setor público. E o TCU sabe disso e já vem cobrando isso na CETEC desde 2005, né? Se esses indicadores eles estão adequados à realidade da CETEC e das IFES, isso é outro problema. Mas em 2021 o TCU tratou de atualizar esses indicadores, tá? Por força da própria utilização do próprio MEC, né? Então, em 2021, foi atualizada a relação de indicadores, que ainda pode sugerir muitas alterações, inclusive quanto à sua periodicidade, né? Porque, como o Davi tinha falado, passou o ano e agora? Já passou, o que é que eu vou fazer, né? A não ser que ele traga uma sinalização de como eu possa trabalhar cada indicador desse, né? Cada composição do indicador desse, que diz muita coisa, não é só uma questão numeral, é uma questão de relação humana, né? Cada indicador é uma atividade, é um processo de trabalho, é uma entrega, então envolve pessoas, e eu creio que isso pode ser trabalhado, tá? Então, busquei outras fontes de informações, e eu escolhi a evasão escolar, porque a evasão escolar é um tema crucial, eu digo, é uma questão crucial para a sobrevivência das IFES. Sem aluno, o fracasso de cursos é a nossa falência, eu enxergo dessa forma. Então, a evasão escolar, eu digo assim, como um principal índice, embora pode ser não o índice mais importante, como eu destaco mais adiante aqui no pré-projeto, né? Então, eu trago essa informação do BGE, que no Nordeste, em cada 3 a 5 adultos, 60% não completaram o ensino médio. É um índice elevadíssimo, né? Ensino no Nordeste como oferta do ensino médio como um todo, né? Então, a questão da segregação social, racial, né? Você vê, 57% concluíram, né, entre as pessoas de cor branca, e apenas 41,8% entre pretos ou pardos, que a população que isso transmite a nossa desigualdade social, preconceito, etc., né? Vamos lá. A questão do controle da evasão deve garantir o acesso a todos. Eu busquei aí a relação com as bases conceituais, né? Como disse Marise Ramos aqui, que o controle da evasão busca garantir o acesso a todos. Por exemplo, a assistência estudantil está muito ligada a isso aí, essa questão de você dar acessibilidade, dar acesso à educação. E o modelo da educação deve ser um modelo integral, né? E que trata dessa concepção da escola unitária, e expressa o princípio da educação como um direito de todos, uma educação de qualidade, uma educação que possibilite a apropriação dos conhecimentos construídos até então pela humanidade, o acesso à cultura, etc., a formação integral, né, que estão nas bases conceituais, né? Aquela questão que eu disse, que a questão da evasão pode ser não tão importante, está descrita aqui no parecer da CNE-SEB 2011, que diz que a qualidade social da educação brasileira é uma conquista a ser construída coletivamente de forma negociada, pois significa algo que se concretiza a partir da qualidade da relação entre todos os sujeitos que nela atuam direta e indiretamente.
Significa compreender que a educação é um processo de produção e socialização da cultura da vida, no qual se constrói, se mantém e se transformam conhecimentos e valores. Produzir e socializar a cultura é incluir, garantir a presença dos sujeitos das aprendizagens na escola. Assim, a qualidade social da educação escolar supõe encontrar alternativas políticas, administrativas e pedagógicas que garantam o acesso à permanência e o sucesso do indivíduo no sistema escolar, não apenas pela redução da evasão, da repetência e da distorção idade ano-série, né, que isso aqui acho que o PROE já vem tratar, né, mas também pelo aprendizado efetivo, né. Isso aqui é o contraponto, né, a questão que a evasão pode ser não mais importante a ser tratado por um modelo, né, por um modelo de acompanhamento, de melhoria dos processos e dos objetivos da educação profissional, tecnológica e profissional. E aqui eu venho a justificativa dos indicadores. A principal função do indicador é permitir uma leitura no sentido de aproximação da realidade, por esse motivo ele deve ser, na medida do possível, simples, claro e objetivo. O indicador é um forte instrumento para a tomada de decisão. Então, isso aqui é proposto para as gestões, para os institutos, pode ser para o Instituto Federal Baiano, pode ser uma proposição na questão do meu trabalho, de avaliar os indicadores, né, análise desses indicadores, se eles são adequados, se eles permitem hoje algum modelo, alguma possibilidade de tomar de decisão, né. Aí eu busquei Tenório Lopes, já na minha querida orientadora já divulgada, já me ajudou nisso, muito obrigado, Cris. Ainda em relação ao indicador de desempenho, entendemos que o ensino profissional ainda esteja iniciando o caminho para a sua avaliação, levando ao seguinte questionamento: o que é ensino integrado? Como se expressa? Quais são os princípios e seus indicadores e como avaliá-lo? Essas são as questões que desafiam estudiosos da educação profissional. Ora, essa citação aqui é de um trabalho, né, de Vieira, de 2014. E a questão dos indicadores da EPT foram sugeridos pelo TCU em 2005, ou seja, em 2014 já ainda existia um questionamento de se esses indicadores vão servir, né? Isso ainda é muito imaturo ainda. Será que eles são utilizados de fato, né? Eu trago esse questionamento aqui. Conforme as diretrizes curriculares nacionais, uma formação integral, tendo como eixo estruturante integração do trabalho, ciência e tecnologia, baseando os trabalhos com o princípio educativo, buscando, eu associei, né, essa questão do trabalho com princípio educativo, as bases conceituais, e aí eu trouxe para o meu trabalho. Buscamos investigar se os indicadores disponibilizados pela plataforma podem subsidiar novas políticas e ações ligadas que garantam uma formação que não seja dual. Aí já cito Marise Ramos. Ao contrário, seja unitária, garantido a todos o direito ao conhecimento. E educação politécnica, que possibilita o acesso à cultura, à ciência, ao trabalho, por meio da educação básica e profissional. E aqui eu trato mais em relação à plataforma Ilha Peçanha, né, o que ela trata aqui, que é um ambiente virtual de coleta, validação e disseminação das estatísticas oficiais da rede federal. Apesar de termos o IBGE, a PNP surgiu com uma necessidade de mensurar a performance do ensino profissional técnico e das IFES como um todo. Tá? Mas o IBGE é uma edição mais abrangente. E a PNP foi por uma determinação do Tribunal de Contas da União, que tem como objetivo, inclusive, para as instituições utilizarem como tomada de decisão, né? Um instrumento de tomada de decisão. O indicador serve para isso. Então, na PNP, reúne dados relativos ao corpo docente, discente, administrativo, gastos financeiros, para fim de cálculos, indicadores de gestão, monitorados pela CETEC, né? Conforme Azevedo e Aguiar, o campo de pesquisa em política educacional no Brasil é relativamente novo, né? Ainda não consolidado em termos de referenciais analíticos consistentes. Já é uma crítica aí. Em 99, então, já existia, né, esse campo de avaliação, né, de políticas educacionais. Mas ainda eles não tinham referencial. Não estou dizendo que hoje temos referenciais consistentes, mas pode ser que isso venha melhorar com a avaliação, né, desse modelo de indicadores, desses indicadores que existem hoje. Então, vou passando aqui. Nós temos o guia de referência metodológica, como esses indicadores são elaborados, validados, né, registrados,
pode auxiliar, né, essas produções estatísticas podem auxiliar as instituições, as próprias instituições, os institutos, as universidades, né, que compõem a rede na tarefa de analisar seus processos escolares, constituindo conhecimento, por exemplo, a respeito da qualidade educacional dos cursos e seus graus de inclusão social, né. Isso eu venho fundamentar o que eu pretendo pesquisar, né, que isso é possível, né, que esses indicadores estão ali para a tomada de decisão, né, que eles entram na questão, né, que referencia a qualidade educacional dos cursos também. Né. Pode ainda, de maneira objetiva, mensurar as taxas de evasão escolar, variável historicamente crítica na rede federal. Além disso, os levantamentos estatísticos nos permitem avaliar se os objetivos e finalidades previstos pela rede federal estão sendo cumpridos. O próprio relatório de gestão do IFE baiano, ele traz indicadores, né? O relatório de 2022, ele está muito mais bem elaborado, está muito mais transparente. Não é simples um recorte de um relatório, né? E ele tem muita ênfase nos indicadores. O relatório de gestão de 2022 aqui. E eu fui lá e verifiquei essa informação, né? Análise de desempenho, relação ingresso com matrícula atendida, relação concluinte, isso veio corroborar o que diz lá em cima, no que ajudar a tomar decisão, de acordo com esses índices aqui que eles transparecem na atividade da instituição. Né? Aí você tem um PDI também, que contempla indicadores, né? O plano de desenvolvimento institucional, que nada mais é do que o planejamento estratégico para 4 anos, que utiliza os indicadores e metas para medir resultados. Tá? Então, vamos em frente. Indicadores, meio de acompanhamento e controle. O que se pode observar sobre indicadores com meio de acompanhamento e controle da evasão, gestão e acompanhamento das políticas públicas, devem subsidiar possibilidades para análise de políticas educacionais no contexto da educação profissional tecnológica, conforme os princípios da lei do Instituto Federal. Um dos princípios norteadores, no inciso 1 do artigo 4 do Estatuto, é ter o compromisso com a responsabilidade social, formação humanística, formação da equidade, respeito à diversidade, cidadania, ética, preservação do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, transparência e gestão democrática. Diante do exposto, a pesquisa pretende investigar, só é uma ratificação, de que forma a utilização dos indicadores educacionais contribui para a implementação de políticas ou ações ligadas ao controle da evasão dos estudantes na concepção da educação integral, formulando o seguinte problema. Os indicadores como os indicadores, né? Os indicadores foram lá naquele trabalho de temas, depois ele foi reformulado, o tema problema. Como os indicadores da plataforma de impressão contribuem para a implementação de novas políticas ou ações ligadas ao controle da evasão dos estudantes na concepção da educação profissional tecnológica. Os objetivos, temos o objetivo geral, investigar se os indicadores da plataforma contribuem para a implementação de políticas ou ações ligadas ao controle da evasão, né? Aí você tem uma periodicidade, que você pode trabalhar a periodicidade desse indicador, conforme ele pode ser trimestral, semestral, para que você adote medidas no semestre seguinte, não precisa ser anual, que já passou o ano todo, ou seja, metodologia que a gente pode usar, né, pode ser estudado, né, avaliado isso. São os objetivos específicos, analisar esses indicadores da plataforma, relacionar esses indicadores com ações voltadas para a evasão no Instituto Federal Baiano, propor um modelo de avaliação de controle de evasão com base em indicadores de gestão educacionais e dispostos na PNP. Esse é o desafio, propor um modelo de avaliação de controle de evasão, né, com base nesses indicadores. Pode ser que esse objetivo específico venha a ser mudado com um diálogo com a minha orientadora, questionado, né, a gente pode avançar aí em alguma questão mais importante, né, que não seja só propor um modelo de avaliação, ou até mesmo questionar os indicadores e sua periodicidade, tratar isso com ela depois, né. A metodologia pretende pesquisa aplicada, né, onde busca gerar conhecimento para aplicação prática, e envolve a aplicação da prática da ciência, usada para encontrar soluções para problemas cotidianos. Isso aqui é uma definição da pesquisa aplicada, né. O método científico, abordagem quantitativa e qualitativa, a qual proporciona meios técnicos para garantir objetividade e precisão, orientando a obtenção, processamento e validação dos dados. São eles: experimental,
será adotado o procedimento técnico-metodológico de pesquisa bibliográfica e análise de banco de dados, a partir da análise do referencial teórico e análise documental, como normativas institucionais, referencial metodológico da plataforma, Nil Peçanha, o plano de desenvolvimento institucional, planejamento estratégico da instituição, políticas, né, políticas de controle de evasão, relatórios das coordenações de assistência estudantil, que no meu ponto de vista, é a coordenação que monitora, né, o sucesso da conclusão dos alunos no ciclo de formação, né, e dão subsídios para que esses alunos permaneçam na instituição, né, são as coordenações de assistência estudantil. Sem elas, eu acho difícil a instituição funcionar. No meu ponto de vista, que venho trabalhando isso há 13 anos, né? E a gente trabalha com os processos mais importantes na instituição, a gente avalia os processos mais importantes, eu acredito. Os instrumentos avaliativos, a partir do método de análise documental, a serem utilizados são a plataforma Nil Peçanha, relatórios de gestão, nas guias referentes aos indicadores de gestão, política de assistência estudantil, relatórios das coordenações de assistência estudantil dos campos de 2022, isso pode ser 2020 para cá, 2019, eu coloquei 2022 para colocar uma referência. Com os resultados alcançados, dentre outros, subsidiarão as análises sobre possíveis ações de controle da evasão, o que poderão evidenciar a utilização dos indicadores de gestão educacional pela plataforma. Quadro teórico. Dr. Eliezer Pacheco, dos Institutos Federais, uma revolução na educação profissional tecnológica, para a concepção dos Institutos Federais, para o que eles pretendem entregar para a sociedade, né, no contexto aí da análise de Eliezer, foi um dos idealizadores, né, da rede. Maynardes, abordagem do ciclo de políticas, uma contribuição para a análise de políticas educacionais, Robson Tenório, estudo comparado de indicadores, evasão, repetência, ideia de financiamento, ou seja, tem uma gama muito extensa aqui de material, né, de literatura, para verificação, para análise, ou seja, produto educacional, eu já tinha falado lá em cima, né, no objetivo específico, que é elaborar uma proposta de avaliação a partir do comportamento dos indicadores de gestão educacional com vista a proporcionar aos gestores subsídios para a tomada de decisões e proposição de políticas. O que eu acho mais importante é propor políticas adequadas à realidade, né? Então, é questionar indicadores, questionar como eles estão sendo utilizados. E aqui temos as referências, tá? Por hora, eu encerrei a minha apresentação. Joia, Guilherme, parabéns. Dentro do tempo, ainda teria 2 minutos para a sua apresentação. Obrigado. E por conta do tempo, já vou chamando o Davi para fazer a fala dele. Oi, Gui. Boa tarde. Oi, Davi, boa tarde. Assim como eu fiz com o Gil e com Mirna, quero saber se sua orientadora, Cris Brito, quer vir para a roda, quer falar. A prioridade aqui agora é dela. Oi, gente, boa tarde. Oi, Cris. Estou super com vontade de falar, mas eu quero mais ouvir. Fala, e eu fico com o tempo restante. Pode falar, por favor. Não, é porque, assim, é uma oportunidade, né? Ter outro professor debruçado para pensar no projeto. Eu conversei rapidamente com o Guilherme, já tem algumas considerações, né, para a gente avançar na pesquisa. Mas eu queria te ouvir mesmo, Se der tempo, eu falo um pouquinho no final. Certo, perfeito. Então eu vou encurtar minha fala que eu quero te ouvir. A gente brinca que Cris, brinca no sentido de a gente sempre diz, Cris é uma referência para a gente na área de política educacional, a gente respeita muito a construção acadêmica de Cris. E aí, Gui, eu tenho um pouco a colaborar no que você construiu como proposta, porque quando a gente conversou, comendo x-tudo ali na cantina, me lembro do dia que a gente conversava sobre nossa... A gente se conhece há muito tempo, né? E eu fiquei dizendo que eu tenho com relação ao seu objeto, não ao seu projeto. Com relação ao seu objeto, o meu maior incômodo como professor é a subjetividade daquele que vira estatística do indicador.
Então, a Maria e o Mário, a Joana e o José, que evadem, são foco de meu interesse, e aí eu estou no método fenomenológico, e aí certamente as minhas preocupações orbitam outro tipo de camada dessa mesma coisa. Achei interessante como você esboçou seu projeto desde que conversamos. Acho que você foi se alinhavando muito, de forma muito interessante, pensando na plataforma. É a plataforma que eu menos conheço, eu tenho muito mais relação com a Carlos Chagas e com a Sucupira, dessas todas, né? São as que eu tenho mais afinidade, mais conhecimento. Mas eu fiquei pensando, Gui, lendo o seu projeto, antes de ontem, o quanto que talvez, ainda não sei se... Bom, o Cris sabe que ela pode discordar de mim também, isso é tranquilo para a gente. Se não falta um elemento importante aí para essa reflexão, você colocou, né? Quanti-quali. Eu não uso esse tipo de construção de pensamento sobre metodologia. Quanti-quali, quanti. Eu acho isso enfadonho. Mas, como você colocou, aí eu vou lá e tentar entender onde está. E eu fiquei com dúvida se o quali está nos relatórios da CAI. Eu não conheço os relatórios da CAI, nunca vi um, o que é um problema, porque Não, professor. Essa informação aqui, né, que é pública, né, é quantitativa, né, mas indica problemas que existem no comportamento de alguns indicadores, tá? Eles colocam, mas não é um relatório padrão, sabe? Mas eles relatam, é mais quantitativo, tá? São raras as explanações em relação à qualidade das questões, tá? Mas é isso que eu estou te falando. Perceba que a construção de um documento orientador por um setor do campus que envolve todo o processo pedagógico não é um relatório da direção acadêmica, é um relatório de uma coordenação que trata dos assuntos estudantis. Mas eu não tenho, gostaria muito de ver depois, você me manda o que for possível de você mandar, fiquei curioso quando eu li, porque eu fiquei pensando assim, esse relatório, não que ele precise especificar cada uma das realidades vividas naquele ano corrente, mas, ao mesmo tempo, os casos das vivências que geram a apreensão objetiva de uma evasão, elas importam a todos e a todas. Porque, por mais que a CAI, concordo com você, a CAI é fundamental, esteja numa atuação presente no campus, existem outros setores e outros atores que se envolvem diretamente com a atuação que pode envolver a superação da possibilidade da evasão ou, para o estudante, a evasão. A gente sabe que o estudante desiste por conta de opressão de professor, por conta de humilhação de professor, existem muitos fatores para a evasão. Então, eu fiquei pensando se você e Cris vão construir algum olhar sobre isso, os quais esse movimento já complexo do macro para o micro, da plataforma que traz, né, que espelha essa realidade vivida, o quanto que isso, acho que essa é a sua intenção mais forte, de que isso traga algum resultado objetivo para esse contexto que vai, inclusive, construir um relatório CAI. Então, eu sinto que o seu processo ele vai ter um movimento duplo, né? Não só da plataforma para os documentos norteadores e indicadores, mas de retorno também do quanto isso pode expressar, na verdade, uma fotografia de uma realidade mal contada. E aí eu vou para a última questão. Quando eu fiz bioestatística na universidade, eu sou das exatas, como você, de alguma forma, e eu fiquei pensando que o professor dizia, há uma diferença entre probabilidade e estatística. E aí eu fiquei pensando nisso quando você traz a estatística como expressão do seu projeto, eu fiquei pensando, bom, o Gui também não poderia pensar na probabilidade que os indicadores podem dar, porque agora nós temos no campus Catu, por exemplo, onde eu estou, teve uma conversa essa semana de um dos colegiados que eu atuo sobre como fazer com que os estudantes se sintam mais pertencentes ao curso, porque a coordenadora ouviu de alguns estudantes do primeiro ano que eles queriam mudar de escola, e ela ficou preocupada. Então, eu fiquei pensando que essa preocupação dela se assenta, na realidade, na escuta aos estudantes na sala,
e não a observação é o indicador que aponta que já prevê-se que a probabilidade é que tantos estudantes evadam, né, em tal período, em tal curso, tal modalidade, tal isso, tal aquilo, outro. Então, eu acho que sua pesquisa, ela, em termos de divulgação dos efeitos e dos resultados dela, exige de você o esforço também, talvez, de pensar em campi ou campus, que a gente possa fazer uma conversa mais de canto de orelha, para até pensar nesse produto que você está pensando, não só no ambiente de reitoria, que tem, às vezes, um afastamento dos campi, a gente sabe disso, por conta de 1000 fatores, não estou aqui nem para discutir isso, mas que os campi realmente eles são, talvez, vou usar aqui entre aspas bem grandes, o papel da produção primária dos dados, a apreensão primária dos dados. E aí eu vou terminar como eu comecei, é onde os sujeitos vivem as suas realidades que geram a estatística. Exato. Então, é a única colaboração que eu tenho ao seu olhar, porque todo o resto que está ali, eu não tenho nenhum domínio e nenhuma experiência, a sua orientadora que é craque nisso, mas eu fiquei com essa curiosidade ou essa salivação de saber como é que você vai pensar em fazer isso, ou como é que vocês vão pensar em fazer que possa se aproximar disso de alguma forma, porque seu projeto ele é importantíssimo, ele é importante e necessário para a instituição. Eu gostaria de falar, Davi, o seguinte, é uma tendência da gestão por indicadores, porque eu vejo o próprio relatório de gestão evoluindo muito nesse sentido, sabe? Você vai no relatório de gestão 2022 hoje, que é a prestação de contas para a sociedade, não só para o TCU, eles vêm enfatizando muito a questão da governança, a gestão por indicadores, sabe? E eu me preocupo como a instituição utiliza os indicadores, porque só você publicizar os indicadores, você pode, para efeito de prestação de contas, é uma coisa. Mas eu consegui achar aqui no documento da PNP que esses indicadores podem ser utilizados pelas instituições. E isso que me levantou a questão, não é só para a CETEC, sabe? Então, eles podem ser utilizados de forma dinâmica nas instituições, mas, como eu lhe falei, é trabalhar, como você mesmo falou, esses processos acontecem na ponta, né, nos problemas com os estudantes, no modelo, em situações que acontecem nas unidades, né? É para verificar o seguinte, você tem um numerador e um denominador, que um desses elementos dessa composição do indicador, ele vai lhe indicar, lhe dizer onde um processo está acontecendo, né? Então, de repente, é você identificar os processos que envolvem os indicadores, né? E trabalhar mais em cima disso, como se fosse uma gestão também por prioridades, né? Já que nós temos limitações mesmo, na nossa estrutura de pessoal, etc. Ou seja, é um negócio muito abrangente e complexo. Mas eu creio que, dada a ênfase dos indicadores, que a gente pode, acho que amadurecer muito, sabe? É uma proposição que vai mais nesse sentido, desculpa. Sim. Eu vou chamar a Cris para a roda, vem, meu bem. Só dizer uma coisa aqui, nós temos gestores, nós temos pessoas ocupando a gestão sem formação para tal. Então, naturalmente, que às vezes equívocos de produção de informações, equívoco inclusive de não saber como lidar com esse calhamaço metodológico, que ele é diverso, também prescinde da plataforma não trazer um retrato real da realidade. Então, eu acho que você vai para um tema espinhoso, e a graça da pesquisa é isso, senão não teria graça, é que a plataforma, ela abriga uma série de informações e trata essas informações desses indicadores que talvez padeçam de um processo um pouco mais nítido e notório para que, de fato, até a gestão a partir deles seja condizente com a realidade objetiva e não com a realidade retratada com essas dificuldades que existem em gestores, não gestores, gerindo processos que envolvem aí o Instituto como um todo. Mais uma coisa, Davi, em 2018 nós fizemos um trabalho de avaliação desses indicadores que partimos da avaliação de relatório de gestão, prestação de contas de outros institutos. Tínhamos verificado distorções nos nossos indicadores, aí eu busquei, será que é um processo metodológico, algum problema no processo metodológico, e verifiquei que nos outros institutos, isso tá registrado em relatório de auditoria, que existiam distorções também, né? E como é que você pode publicar um relatório, né, uma prestação de contas com distorções para a sociedade, né? Isso, ao meu ver, é muito grave. E esse relatório a gente fez, está publicado, né? E
sugere que a gente aperfeiçoe bastante, né, da forma como medir, que as pessoas têm que estar capacitadas para mensurar, né, para registrar em sistemas e outras coisas mais, porque a gente, de alguma forma, tem que medir nossa performance, e não é um número frio, porque essa performance ela vai traduzir em processos que estão lá na ponta, sabe? Então, indicador por indicador é um número, mas a gente tratar desses processos que estão ali incluídos, sabe? Aí você acaba ligando as bases conceituais e você levar a educação para todos, etc., sabe? A importância disso na educação profissional tecnológica. A gente tem indicadores consistentes e que são utilizados para, né, gestão. Na mosca. Vem, Cris. Então, gente, vou falar rapidinho antes que Paty fale aí do horário. Eu achei que esse momento é importante falar, porque é formativo, né, para a turma toda. E quando o Guilherme me falou da possibilidade de orientar, eu gostei demais, porque tratar de indicadores, participei de um projeto da FAPES de 2 anos, só sobre indicadores da educação básica, e não é tão simples, né? E a primeira coisa que eu falei com o Guilherme foi, vamos questionar esses indicadores. Quem pensou nesses indicadores? O que são esses indicadores? Como ele é caro para a gente, porque os recursos, eles chegam ou não chegam por conta desses indicadores, e quantos indicadores não estão colocados e que talvez fossem tão importantes quanto os outros. Então, eu ainda dei um exemplo a ele, não adianta termos uma turma inteira concluindo e uma turma toda doente, por exemplo. Então, e não debatemos sobre isso. Quando o CONIF, enfim, os recursos vêm, evadiu, não evadiu, teve retenção, não teve retenção. Então, o primeiro ponto que eu falei é pensar nesses indicadores, né? E como é que nós podemos utilizá-lo de forma consciente. E como é que esses indicadores dialogam com as bases, né? Tem a base, mas não sei se ele dialoga. Então, acho que é o primeiro ponto e que é o desafio grande, pensar a partir da prática profissional de Guilherme. Então, acho que esse é o primeiro elemento que aí a gente vai pensar, ter muitos encontros, reuniões. E Davi eu até notei, ele falou assim, uma realidade mal contada. Né? Os relatórios, eu participei, ele pode ter uma realidade mal contada. Então, como é que nós vamos ter esse olhar apurado e consciente para pensar esses indicadores e para indicar, ter ações, né? Então, acho que o caminho é esse. Eu sinto o Guilherme super empolgado em trabalhar, isso para mim já é bastante, acho que tem tudo a ver com a atuação dele. E é isso, estou aqui para ouvir, anotei aqui as coisas também, para no próximo encontro a gente debater, pensar sobre isso. Obrigado, Cris. Está sendo um grande prazer. Você já me ajudou bastante, viu? É um tema meio espinhoso, né, professor Davi? Você sabe que lidar com esse tema, mas mexe na estrutura e eu acho que, dada a importância dele, né? Eu falei para a Cris antes, eu quero fazer uma coisa consistente. Você está com a pessoa certa, nego. Você está com Cris, então Cris tem estofo para isso, e Cris também tem uma outra coisa. Está aí na entrelinha do que ela falou, ela começou falando. A experiência que Cris tem, ela está para fora dos IFES. Cris tem uma experiência para além dos IFES. Então, quando ela coloca, e aí me orgulho ouvir, quando o Cris fala assim, os indicadores ainda não contemplam tudo, não contemplam a realidade necessária. Eles não dão conta do todo. Para ela, que é especialista nisso, é dizer o quanto que sua pesquisa é importante, porque a gente precisa trazer um olhar crítico com relação a isso para avançar para algum lugar que traga mais complexidade a esse olhar, o olhar como um todo, e um olhar para a vida do estudante, da estudante, que me parece que é o que você está muito motivado. Então, a sua predisposição para isso já é de colocar o dedinho numa colmeia cheia de marimbondos. Você já sabe que você vai fazer isso. Aí, você que lute. Sim. Obrigado pelas colocações. Conheço bem esse mundo, viu? Conheço bem, professor.
Bom, pessoas, 16 horas e 59 minutos no meu relógio. Obrigado, professora Patrícia. Muito obrigado, professor Davi. E muito obrigado, professora Cris. A minha concepção de educação, a minha concepção profissional, o meu trabalho, vem mudando a cada dia com os estudos que eu estou fazendo e com os diálogos com os colegas e com vocês. Muito obrigado. Viu? A gente que agradece a oportunidade de estar vislumbrando o projeto bonito que você está propondo, né? Obrigado. E também em crescer junto com vocês, porque eu estou sempre aprendendo, como todos nós somos formados, mas às vezes de áreas muito específicas, a gente tem a oportunidade de ouvir o colega, né? O aluno, também nosso colega falar, a gente vai caminhando, né, por outros caminhos, conhecendo melhor a realidade, as coisas, tudo, porque já são 17 horas, ou daqui a pouco tenho outro compromisso em plena sexta-feira, que eu preciso correr atrás de contratação de intérpretes de Libras ainda hoje. Coitada. Tadinha. Pessoal, um beijo no coração de vocês. Beijo. Muito obrigada. Obrigado, Um bom final de semana. Sextem. Segunda-feira vocês pegam esses projetos na mão de novo. Sextou. Valeu, gente. Obrigada. Beijão. Tchau. Tchau. Bom fim de semana. Valeu, bom final de semana. Tchau. Tchau, tchau.